Ô, Pablo, tu tá com aquela barba do Tô. náufrago? Chamar o Wilson. Wilson! Pô, eu te invejo, a minha não cresce, cara. Eu queria deixar É só ela, ficar vai, raspando, fazer o assim. quê? Fica raspando um nada. Aí ela começa a crescer. Mas chega, vamos lá, vamos pro foco no assunto. Isso aqui não é um programa sobre barba. Não, você não está vendo errado. Ainda. Não é um programa sobre barba. Breve Ainda é. canal Beers. Oh, atenção, Gillette, que patrocina a gente. Hashtag Gillette nos patrocine. Já abrindo a primeira hashtag do programa. Sim, porque eu me chamo Vinícius. E eu sou o Pab. E hoje, meus amigos, o assunto é um só. É o luxo, né? Hoje o assunto é talvez um pouco a futilidade na coleção no colecionismo de quadrinhos. Ah, e tu esqueceu de avisar que esse aqui é o Duas Terras também. Boa, nosso programinha que ainda não tem uma abertura, mas em breve terá. Por enquanto é só meio cru, eu e meu amigo Pab. Bom, galera, o que a gente resolveu trazer pra pauta hoje, né? O Pab, ele fez uma coluna muito boa lá no Terra Zero, que era um pitaco sobre... Eu não lembro o título exato, Pab. A era do fica bonito na estante. Isso, não podia ser mais polêmico, né? Enfim, e aí ele foi mal interpretado. Né? Foi mal interpretado por algumas pessoas, outras entenderam o que ele queria dizer, e a gente resolveu trazer essa discussão para a pauta. Basicamente o texto trata sobre o crescimento do mercado de encadernados no Brasil, porque cada vez mais a gente tem coleções, tem Salvat, Golmoss, Planeta Agustini, e muita gente atualmente compra só encadernados, então a gente vê uma tendência do mercado, né? A tendência que a gente tá vendo hoje é que o encadernado cada vez mais ganha espaço no mercado e vai angariando leitores. E isso é bom, é ótimo, eu acho, pro mercado, assim, porque, querendo ou não, o encadernado, de certa forma, é uma porta de entrada pra muita gente que não conhece, tipo, não conhece nada da DC, não conhece nada da Marvel, não conhece nada dos quadrinhos do Star Wars, que tá saindo pela Planeta Agostini. Então, é legal, assim, tipo, é legal pra te organizar tua coleção, tu guardar teus quadrinhos certinhos lá, tu ter os arcos certinhos e não ter que ficar procurando em mix e coisa assim. Só que... Porém... o meu texto, ele criticava a falta de critério desses lançamentos de quadrinhos, muito assim, e um pouco do consumismo que está sendo criado em volta desses encadernados. Era mais ou menos isso que eu tentei passar. Teve muita gente que não entendeu, teve gente que entendeu, teve gente que só me xingou. Eu fui xingado de ignóbil. Eu nunca fui xingado de ignóbil na minha vida. Eu fui xingado de ignóbil na fanpage do Dois Quadrinhos aí. E... cara, sei lá, eu botei mesmo o assunto em pauta, foi pra gente discutir, assim, tipo, o que vale sair, que vale a pena sair em formato de luxo, o que vale a pena sair em formato de capa cartonada, o que ainda é necessário ter um mix pra te poder continuar e ver uma história inteira, talvez, e de repente tem coisas que tu lance fora do mix encadernado e não tem continuação. Depois o Vinícius vão dar alguns exemplos aí. Vamos partir desse princípio, né, que tu tava comentando. O que vale sair em formato de luxo? Porque tem coisas que a gente vê, cara, que é lamentável, assim, tá em formato capa dura em detrimento de outros materiais que mereceriam um tratamento de luxo. Porque eu acho que, até não só no Brasil, né, nos Estados Unidos, quando o quadrinho é muito aclamado, a crítica acaba elogiando, tem muitos fãs, sai em capa dura, bonitão e tudo direitinho. Mas aqui no Brasil, e talvez não sei se em outros países, mas pelo menos no nosso mercado, a gente tem uma falta de critério para isso. Muitas vezes sai um monte de coisa em capa dura que não faz o mínimo de sentido. Por exemplo, a Panini publicou aquela série de vilões, lembra, Pab? Que tinha o Dr. Octopus, o Magneto, vários encadernadinhos. Sei. Cara, sinceramente, assim, eu li uns 4 daqueles. Não precisava de uma capa dura. Às vezes essa capa dura é muito mais uma estratégia para encarecer o produto do que realmente o negócio mereceu um tratamento de luxo. Eu acho que é esse mesmo, a falta de critério, aquela coisa, tipo, tá saindo um quadrinho que tipo, tu considera de qualidade abaixo ou aquém, e aí eles pegam, tacam num encadernado e põem na banca, assim, pro cara vender, a grande pegadinha do malandro desse ano, que foi esse encadernado da Era de Ultron, que todo mundo deve ter ido comprar por causa do filme do Vingadores Era de Ultron,
E deve não, estar esgotado. e agora. não era sobre a Era de Ultron do encadernado do filme. Não tinha nada a ver com aquela história. Sim. Além de ser um quadrinho bem fraquinho, né, cara? Muito fraco. Eu não consegui chegar no meio dele ainda. Eu tô lendo ele. Eu comecei a ler quando saiu lá nos Estados Unidos. Com do Bendis, né? É do Bendis e do Brian Hitch, até a equipe criativa é ótima. Só a que, metade, né? Só a metade. É. Depois, bah. Cara, eu comecei a ler, tipo, ali 2 edições e larguei de mão. Eu tentei ler de novo, eu tô tentando ler no Brasil. Essa aqui que eu ganhei de presente. E não tô conseguindo ir muito longe. Tá devagar a coisa, tá devagar. Não, e outro ponto é que essa foi uma mega saga que recém tinha saído, né? Uhum. E muita gente fica anos pedindo, pô, lança tal mega saga que saiu, sei lá, o Cerco, Vingadores vs X-Men, coisas mais... Cara, o Superman Red Sun, cara, estão pedindo a reedição disso há anos, cara. Sim. Do Crise nas Infinitas Terras, há anos estão pedindo, assim, coisas. Por favor, relance isso aí, cara. E não relança, aí, tipo, me toca uma bomba dessa. Eu nem citei um exemplo, tu citou exemplos muito melhores. Eu citei coisas assim que são pedidas, mas não tanto. Mas realmente, essas aí são obrigados a sair, né, cara? E um outro ponto é que tem muita coisa que poderia sair encadernado, séries assim, bacanas que não saem, né? A gente tava discutindo aqui uma lista, né? O próprio Starman, que eu acho que a Panini lançou o Starman e junto com a Liga do Morrison, né? Acho que eles lançaram no momento errado pra aquele formato, talvez. Claro, a gente tem que ver o lado da Panini, que os caras estavam experimentando, né? Eles não tinham ideia, estavam entrando no mercado. Sim. Mas mesmo assim a gente vê que é um... Por exemplo, o ZDM e o Transmetropolitan são exemplos de coisas que se saíssem num outro formato, né? Provavelmente já estariam vendendo. Né? Já estaria esgotado. O ZDM talvez, eu acho que encadernado de capa mole ele funcionaria melhor do que encadernado de capa dura. Porque o Brian Wood não é um cara muito forte no mercado brasileiro ainda. Ele ainda tá... Ele é um cara mais, vou dizer, indie, assim, dentro do mercado brasileiro. Então ele tá ganhando espaço. É um quadrinho de qualidade, mas ainda não acertou. O Transmet, cara, ele tem um problema dele ter o preço muito alto quando ele foi lançado em pouca coisa. Tipo, o primeiro encadernado era 6 edições e R$45. O segundo foi 6 edições e 42. Aí no terceiro eles se ligaram que tava fazendo uma rateada, juntaram 2 num só e venderam por 80. Aí tu conseguia por desconto por R$60. Aí tipo, valia mais a pena 12 por 60 do que 6 por 45, entendeu? Aí acabava saindo mais barato, valia mais a pena. E é o Warren Ellis, né? O Warren Ellis tem que ser complicado. É o Warren Ellis. Tipo, eu acho que o ZDM sairia muito bem no mesmo formato do Sweet Tooth do Lemire, né? Que é o capinha cartonada bonitão, que veio aí e tu conseguiu ler todo ele. Tipo, como saiu o Y, ou como tá saindo o Inescrito agora, que querendo ou não tá indo a pau e corda, mas vai chegar ao fim. Porque o Inescrito teve um problema aí, se não me engano, uns 2, 3 meses atrás, dizendo que as vendas dele estavam bem baixas e falaram que só iam manter porque já tinha um público estabelecido, mas não era um top de vendas da editora. Sim. Então, eu acho que é isso, nessa primeira parte, assim, né? Tem coisas que talvez não merecessem aquele luxo todo, né? Não é necessário, né, cara? Vai complicar, vai deixar mais caro. Existem coisas que merecem, de repente, ganhar um espaço, assim, tipo, Quarteto Fantástico do Mark Waid, uma coisa que não saiu, muita coisa, saiu um encadernado só, espero que a Panini lance mais. O próprio Vingadores do Busiek, que é um marco dos Vingadores, é considerado uma das melhores séries dos Vingadores, também não saiu, né?